Vem pra live! Hoje nós vamos falar sobre alimentação, aquela que dá energia para o nosso corpo físico. Vamos falar de alimentação para a alma e para o corpo. Vamos dar força física e força perante Deus, na nossa fé, na nossa vida espiritual. Vem que sobe, sobe. Deus nos chama ao movimento. Eu sempre falo que Deus se move com quem se move. Nós temos vida no rio. Se permita se movimentar. Deus nos chama ao movimento. Convide mais mulheres para estar nessa live que o Senhor tem para derramar na sua vida hoje. Estarei aqui como um canal de Deus para a sua vida neste domingo. Primeiro dia da semana, começando já com energia lá no alto. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir. Eu tenho vida no rio, vida no rio. Nós temos vida no rio. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida um romper. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de prosperidade. Um tempo onde você vai se mover. Você vai sair do lugar que você está. Em nome de Jesus. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus te chama ao movimento. Vamos lá. Teu rio fluir. Vamos lá. Seja muito bem-vinda para mais uma live nesse clima maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso na nossa vida. Deus tem um novo tempo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem algo novo para você. Deus te chama para esse tempo, para se posicionar. Hoje o nosso tema é alimentação. Claro que, como sempre fuge um pouco do que está na mentoria Metanoia, porque quem dá o direcionamento é Deus, né? Eu faço os meus planos, né? Hoje é o 14º dia da mentoria Metanoia. Então, todos os dias a gente traz um tema novo, abordando algum assunto, né? Mas sempre relacionado com o mundo espiritual, com as coisas que Deus tem para nós, com o nosso desenvolvimento como filhos amados de Deus. Então, hoje o tema é alimentação. E a minha pergunta para você é: você tem fome de quê? Ou de quem? Todo excesso esconde uma falta. Muitas vezes comer para mim era reencontrar o amor, o cuidado e o zelo da minha mãe. Então eu comia para ter a presença dela. Comia por uma necessidade emocional. Talvez essa possa ser o seu motivo também. Talvez você coma por proteção, você come para ficar grande, para poder se proteger, porque lá na infância, quando você mais precisava de proteção, você não teve. Você pode ter sido exposta a abusos,
Então você fica grande para poder se defender, para poder ser vista. Às vezes você foi aquela criança que se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada. Então hoje na vida adulta você come para ficar grande, para ser enxergada pelas pessoas. Então peça ao Espírito Santo, se você se identificar com essa live, com as coisas que serão faladas aqui, já vai dizendo: Espírito Santo, ministra em mim. Eu tenho fome de quê? Ou de quem? E o Espírito Santo vai falar com você assim como falou comigo. Então Deus nos chama a um novo tempo. E um novo tempo, o novo, ele sempre vai vir com novas atitudes, novos comportamentos, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter mais do mesmo. Se eu quero evoluir, se eu quero conquistar coisas novas na minha vida, no campo físico, no campo espiritual, eu preciso mudar atitudes, mudar comportamentos, adquirir novos hábitos alimentares, mover-se. Ah, Rose, eu quero mudar o meu corpo. Então comece a se mover, procure um nutricionista, mude a sua alimentação, comece a ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Coloque o seu corpo em movimento, comece fazendo caminhadas, ou se você gosta de academia, né, que é interessante também ter um acompanhamento, né? Se você gosta de correr, também corra. Sempre respeitando os limites do seu corpo, mas se coloque em movimento. É para esse tempo que Deus nos chama, Ele exige esse movimento. Ele quer mulheres que estejam posicionadas, mulheres que estejam posicionadas aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Embaixadoras do reino aqui na terra. Elas são guerreiras espirituais, sabem usar as armaduras de Deus. E elas sabem que para atingir esses níveis espirituais, tem coisas que elas vão precisar deixar ir, deixar para trás. Adquirir novos hábitos significa abrir mão daquilo que eu já estava acostumada. Abrir mão daquilo que me trazia conforto, daquilo que me era muito agradável, como os cappuccinos da vida, as coisas boas da vida, que agradam o meu corpo, elas podem estar agradando a minha alma, né? Trazendo um prazer imediato, porém ela já está me prejudicando e a longo prazo vai se transformar em alguma comorbidade no meu corpo. Então, se eu quero viver mais e viver mais saudável, viver mais, mas ter saúde, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares, né? Que eu alimento o meu corpo, e mudar também os hábitos daquilo que eu me alimento espiritualmente, porque da mesma forma que o meu corpo físico precisa de alimento, o meu espírito precisa de alimento. Para manter o meu espírito vivo, eu venho para a palavra de Deus, que é Jesus falando comigo todos os dias. Então hoje a palavra vai estar lá em Salmos, eu vou contar um pouco da trajetória do povo de Israel lá no deserto, e como o nosso tema hoje é alimentação, é algo bem pertinente. Então aqui tá, ó. Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, povo de Israel. Puseram Deus à prova, exigindo o que deveriam comer. Não era o que Deus dava, o maná que Deus dava. Caía pão do céu, gente. Quem sabe a história, quem não sabe, procura ler para entender. Mas Deus tirou o povo de Israel do Egito. O Egito significa o mundo, significa as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. Tirou esse povo de lá e trouxe para o deserto. O deserto é lugar do quê? De purificação. É onde o Egito precisava sair desse povo. E assim é na nossa vida. Quando nós somos separados por Deus, Deus nos tira de alguns lugares e nos traz ao deserto para nos purificar da contaminação que nós trouxemos desses lugares da nossa vida. Então, nesse deserto, muitas vezes, Deus vai suprir todas as tuas necessidades, mas muitas vezes a gente vai sentir saudade do Egito. Porque a nossa alma sempre vai querer voltar para a zona de conforto.
Ela não quer o novo. A alma ela quer ficar no mesmo, na mesma caixinha, no mesmo lugar, vivendo mais do mesmo. Mas Deus nos chama para o mais. E viver no mais, viver naquilo que Deus quer para nós. Bom dia, Andréia. Viver naquilo que Deus quer para nós, que é o mais de Deus, Ele nos exige sair deste lugar, dessa zona de conforto. Então vai contra os desejos da nossa alma. Nossa alma quer mais do mesmo. E Deus quer dar o novo. E o novo é desafiador. E o nosso cérebro quer fugir do quê? Dos desafios. Quer fugir do novo. Quer fugir daquilo que ele não entende. Então andar com Deus é andar pela fé. É ir contra os desejos do corpo e da alma. Uau! É se desafiar todos os dias. É não querer viver mais do mesmo. Mas dizer, Senhor, eu quero o novo de Deus. Quando eu falo, Senhor, eu quero o novo de Deus, eu quero algo novo para a minha vida, pode se preparar porque os desafios vão vir. Você não vai mais viver mais do mesmo. O Senhor, quando Ele te chama para o novo e quando você se dispõe a dar o primeiro passo em direção do novo, coisas novas virão, desafios novos virão. Para que você comece a sair desse lugar que você se encontra, você comece a dar os primeiros passos fora dessa zona de conforto. Então, o povo de Israel colocou Deus à prova, exigindo o que deveriam comer. Eles não queriam mais comer o maná. O maná era o pão dos anjos, o pão que caía do céu todas as manhãs no acampamento. Tinha pão fresquinho todos os dias, eles não queriam mais comer isso. Eles desejavam comer, duvidaram de Deus dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou. Então eles andavam pelo deserto, foi ferida a rocha, a água brotou e lá tinham torrentes de água e eles tomavam daquela água. Mas conseguira também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Essas eram as perguntas, que eles faziam para Deus. O Senhor os ouviu e enfureceu-se. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens, pegue isso como lição, e abriu as portas do céu. Deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse, o pão que caiu do céu, para que o povo comesse até se fartar. Deu-lhe o pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos, ele os enviou à vontade esse pão. Durante os 40 anos que eles passaram no deserto, o maná caía todos os dias. Enviou dos céus um vento oriental e fez chover carne sobre eles como pó, de tanta carne que caiu. Bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento e ao redor das tendas. Deus é um Deus organizado, né? Não fez cair em cima das tendas, levou a cair as aves dentro do acampamento ao redor das tendas. Comeram, se fartaram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Nunca coloque Deus à prova. Terão consequências. Acendeu-se contra eles a ira de Deus. Então aqui eu fiz uma anotação há anos atrás quando eu li essa passagem. Deus às vezes concede o desejo do nosso coração. Eles queriam comer carne. Mas dependendo da intenção do nosso coração, isso pode nos trazer morte e não vida abundante. Então caiu as aves, eles comeram até se fartar, enquanto eles ainda estavam com as bocas cheias desse alimento. A ira de Deus se acendeu contra eles, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel.
toda uma geração de homens fortes e jovens foi morto. Então a gente precisa ter cuidado naquilo que eu exijo, quando eu coloco Deus à prova. O deserto é um lugar de dificuldade, né? A gente não tem essa área desértica aqui no Brasil. Então a gente precisa parar e imaginar como que é estar no deserto. O deserto não tem provisão, não tem água, não tem uma padaria que você vai ali, você compra um pão quentinho todo, o tempo todo. O deserto, Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Por quê? Porque Ele estava chamando o povo à dependência, a viver na dependência dEle. E eles lembravam, né, das carnes que eles comiam lá no Egito, mas eles estavam passando por um tempo de purificação, um tempo de depender do Senhor. Então lá no Egito eles eram escravos, eles trabalhavam na força do braço deles. Então para eles era difícil viver uma dependência de Deus. Eles queriam continuar fazendo as coisas do jeito deles. Mas quando Deus nos chama para o deserto, Deus está mandando um recado para nós: chega de você andar na força do teu braço, do teu intelecto, agora é comigo. Descansa, fica na dependência. Quanto mais eu me debato, quanto mais eu resisto trabalhar de Deus na minha vida, mais tempo eu vou ficar no deserto. Porque Deus precisa te purificar para aquilo que Ele tem para a sua vida. E o que Ele tem para a sua vida irá se cumprir. Você queira, você não queira, vai se cumprir. Então muitas pessoas, elas têm um chamado, mas elas não entenderam que elas precisam se purificar, que Deus está chamando ela para o deserto, para um tempo de dependência dEle. Então ela vira numa resistência, a vida dela vira uma resistência ao trabalhar de Deus, ela não deixa Deus tocar em diversas áreas, as feridas dela que tem na alma, que o Senhor quer tirar ela, toda aquela situação lá do tempo do Egito, do mundo, da escravidão. Deus quer abrir essas comportas, essas gavetas da tua alma e quer trabalhar nesses lugares de dor, nesses lugares onde você foi escravizada. O Senhor te chama para a liberdade, mas você estava tão acostumada a viver daquele jeito, na escravidão, que hoje você sente falta. Você quer viver o propósito de Deus, mas você não quer viver na dependência de Deus. Então você resiste. E você fica nessa resistência, nessa relutância, e com o povo de Israel, toda uma geração morreu no deserto pela resistência. Então que você possa baixar a sua guarda e dizer: Senhor, eu tenho um chamado, eu estou vivendo essa situação, eu já entendi que eu estou no deserto, eu já entendi que eu estou num lugar onde não tem provisão, onde a provisão é tua, então eu preciso olhar para ti, somente para ti, continuar trabalhando, continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas olhando para ti, clamando a ti por um novo tempo, pelo novo de Deus. Continuar na dependência do Senhor, sabendo que esse tempo que você está aí é para purificação, para que o novo de Deus chegue na tua vida. Da mesma forma, o alimento de Deus, né? Aquilo que cai do céu, lá em 1 Reis 19:5, fala sobre o profeta Elias. Ele estava fugindo de Jezabel. Jezabel é aquela que mata os profetas, né? Jezabel é um domínio terrível que age até os nossos dias, é o espírito de Jezabel. É aquela manipuladora. Jezabel é manipuladora, ela é controladora, ela domina pela mente. Então até os dias de hoje a gente vê homens e mulheres andando no espírito de Jezabel. Aquela que mata os sonhos, mata os profetas, mata os enviados de Deus para a terra. Muitas vezes a pessoa é usada com palavras que matam os projetos de Deus na vida de outra pessoa, o espírito de Jezabel. Ah, tu não vai dar nada. Ah, para com esses sonhos, isso é besteira. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Vai viver a tua vida, esquece sair. Deus nem lembra que tu existe.
espírito de Jezabel, agindo para matar os teus sonhos, matar os planos de Deus na tua vida. Espírito de Acabe. Acabe era o marido de Jezabel. Acabe era submisso a Jezabel. Olha a inversão de papéis que acontecia ali e que hoje se repete na nossa sociedade. Então Acabe era submisso à mulher. Tudo que a mulher dizia era lei. Então ele era um banana. Essa é a palavra certa. Ele não tinha autoridade dentro da casa dele. A mulher pintava e bordava. Isso, qualquer semelhança com os dias de hoje, com muitas situações. Lembrando que os espíritos de Jezabel e de Acabe, eles podem agir tanto na vida de homens quanto de mulheres. Então podem ter mulheres com o espírito de Jezabel, homens com o espírito de Jezabel, manipuladores, autoritários. Podem existir homens com o espírito de Acabe, banana, frouxo, e pode ter mulher também com o espírito de Acabe. Aquela mulher que se retrai, aquela mulher que não tem voz, que existe uma mordaça espiritual na vida dela, na boca dela. Ela não tem voz ativa, ela não sabe se posicionar. A verdade das outras pessoas sempre prevalece sobre a vida dela, nunca a verdade dela. Então tomemos cuidado. Que o Espírito Santo ministre sobre a tua vida, que você esteja livre da influência dos espíritos de Jezabel e de Acabe. Então Elias estava fugindo de Jezabel, da autoritária, da mandona, daquela que queria matar os profetas. E Elias era um profeta. Então depois de fugir, de andar por vários dias, deitou embaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou em Elias e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou Elias novamente e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, ele comeu, ele bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou por 40 dias e por 40 noites. Uau! Uau! Isso traz uma grande lição para nós. Primeiro o anjo tocou nele e ele viu que tinha pão, imagina, no deserto. Pão e comida ali para ele, e água ali para ele. Pão quentinho e água. Deus é Deus tremendo, Deus maravilhoso. Então ele comeu. A primeira comida foi para quê? Para a necessidade do corpo dele. Porque ele comeu e voltou a dormir. Ele precisava descansar. Porque Deus sabia que ele iria andar por 40 dias e por 40 noites. Então, o primeiro alimento foi para restaurar o corpo dele. A segunda vez que o anjo tocou nele, disse: levanta-se e coma, pois a viagem será longa. Então ele levantou, ele comeu, ele bebeu e ele foi fortalecido para essa viagem de 40 dias e 40 noites. Aí ali veio a força espiritual, a força do propósito agindo sobre a vida dele. Deus é maravilhoso. Deus tem sempre o melhor preparado para a nossa vida. Mesmo no deserto, o Senhor está cuidando. Aqui nós temos prova, o pão que caía lá no deserto, no acampamento de Israel. E assim, não podia guardar o pão que caía no acampamento para o outro dia. Não podia acumular, porque senão criava bicho. E lá na oração do Pai Nosso, lá em Mateus, fala, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então lá no acampamento do povo de Israel era a mesma coisa. O pão era fresco. Deus tem algo fresco para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Você não precisa acumular, o Senhor tem algo novo para você. Aquilo que vem de Deus, ele vem todos os dias.
Todos os dias tem algo novo para você. Pare de ficar se alimentando com palavras antigas, com aquilo que você aprendeu lá na escola dominical. Hoje você está com 40, com 50, com 60 anos, ainda lembrando de texto áureo, de escolinha dominical, de alimento de criança. Hoje você é adulto, você precisa comer comida forte para andar 40 dias e 40 noites. Você precisa comer a comida que vem direto do Senhor. Pare de se alimentar pela boca de terceiros. Pare de ficar procurando profeta, procurando pregador, procurando congresso, procurando festa, procurando... Gente, isso é coisa, quem faz isso são pessoas que não sabem se alimentar sozinhas, estão sempre buscando fora. Buscando fora porque não quer ter um encontro com Deus e se alimentar direto da fonte. Deus te chama a isso, a se alimentar direto da fonte. Hoje as igrejas têm que promover grandes encontros, trazer pastores de não sei aonde, pregador lá da China, pregador da América, senão o povo não vai na igreja. Então precisa ter isso para que haja um movimento. Não sabe se alimentar. Os pastores esqueceram de oferecer alimento para as ovelhas e ensinar elas a se alimentar. As ovelhas estão dependentes do pastor, totalmente dependentes. Mas o nosso pastor é o nosso Deus. A nossa dependência vem dele, não vem de homens. Honre o seu pastor, mas não seja dependente dele. A tua dependência tem que vir do Senhor. Honrar é dar valor, é ver como algo precioso. Deus colocou ele aí. Ele é sua cobertura espiritual. Mas Deus, nosso Pai, tem alimento fresco para você. Deus te chama a se alimentar direto da fonte, direto dele. Para que você possa ir à igreja, contribuir e transbordar na vida de outras pessoas. Pare de ficar indo lá só buscar. O Senhor quer que você seja como um rio de águas vivas. E essas águas fluam do seu interior e alcancem outras vidas. Viver o novo de Deus. É para isso que Deus tem te chamado para esse tempo. Ele tem alimento fresco para você. Ele tem algo novo para você. Então a minha pergunta que vai ficar para você hoje é: você tem fome de quê ou de quem? Você está fugindo quando você se alimenta fisicamente. Agora nós estamos falando alimentar o corpo. Você está fugindo de quem? Por que você precisa ficar grande? É proteção? É a proteção que te faltou lá na infância? Aí você foi abusada? E hoje você precisa ficar grande? Claro que isso tudo é um movimento inconsciente, né? Aí eu preciso ficar grande para me proteger sozinha, para que ninguém me toque mais. Em que mesas você tem comido? Assim como a gente leu ali no profeta Elias, 1 Reis 19, do 5 ao 7. Eu faço a pergunta para você. Você está fugindo de quem? De você mesmo? Das suas dores? Porque não quer encará-las? Não quer se permitir curá-las? Deus te chama por um tempo de cura. Então pare de fugir. Pare de fugir do Senhor. Pare de fugir do encontro que Ele quer que você tenha com você mesmo. Quando você se encontra com você mesmo, com o seu interior, você se encontra com Ele porque você é templo do Espírito Santo de Deus.
ao olhar para você, você se cura. Deus está esperando que você venha e abra as tuas gavetas da tua alma, os lugares onde estão ali a dor do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, do abuso. Você mostre para Ele. Bom dia, Renata. E você mostre para Ele e diga: Senhor, eu preciso que Tu entre aqui. Eu preciso ser curada na minha alma, para que eu possa acessar tudo aquilo que Tu tens preparado para mim, antes da fundação do mundo. Hoje eu deixo aqui, Senhor, toda a minha resistência, todos os meus medos, todas as minhas dores, todas as minhas limitações, tudo aquilo que tem feito com que eu viva mais do mesmo, tudo aquilo que me mantém aqui nessa zona de conforto, que é agradável, mas que eu não consigo crescer. Deus nos chama para o crescimento. E crescer é sair deste lugar. E eu saio deste lugar, eu começo a me mover quando eu olho para as minhas dores e permito que elas sejam curadas. Porque uma alma curada vai acessar no espírito tudo aquilo que já está preparado para mim antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo na presença de Deus. Que esse primeiro dia da semana já seja um dia abençoado. Que você possa hoje profetizar sobre todos os teus dias. Amém? Deus abençoe. Um excelente domingo. Tchau, tchau.